Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Privilégio tão grande nós estarmos aqui na presença de Deus nessa manhã, né? Para adorá-lo, para engrandecer a Deus e falar das suas maravilhas, sentir a sua presença, né? Não há coisa melhor do que estar na presença de Deus. Amém. Deus abençoe, né, a todos. Nós vamos nessa manhã ler uma escritura. Eu vou citar já a escritura. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Essa é a escritura que nós vamos nos basear nessa manhã. Pedindo sempre a Deus que nos ajude, que nos dê força, né? Para saúde, né? E para que a gente possa, o tempo que a gente vive aqui e tudo que nós formos fazer, seja uma glorificação a Deus, né? Que a nossa vida, nós sabemos que não somos nada e que tudo depende de Deus, né? Nós sabemos disso, mas Ele nos tem enviado uma mensagem maravilhosa. Então nós vamos ler essa escritura e seguir aqui com a nossa mensagem nessa manhã, né? Vamos ler então. O título fala, Efésios capítulo 4, verso... Vamos fazer assim, eu vou fazer o seguinte, vamos ler somente os versículos, 3 primeiros versículos. Vamos ler somente os primeiros 4 versículos, e aí depois nós vamos discorrer um pouquinho nessa escritura, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Amém. Podeis assentar, irmãos. E aí depois, talvez nós vamos discorrer até o versículo 16, né? Com bastante calma, né? Até o versículo 16. Mas antes disso, eu queria pedir aos irmãos, eu acho que já é de conhecimento de todos, né? Acho que todos nós aqui já sabemos que essa semana, né? Eu não me lembro bem o dia, mas foi na sexta-feira, foi dia 19, né? Dia 19 foi sexta-feira? Acho que foi sexta-feira, né? Quinta-feira. Na quinta-feira, dia 19, nós recebemos a notícia do falecimento do nosso irmão Billy Paul Branham, que é filho do nosso profeta William Marion Branham. Eu gostaria de pedir a todos que ficassem de pé nesse momento, e nós vamos fazer 1 minuto de silêncio, né, em respeito à memória, né, à vida que o nosso irmão Billy Paul Branham viveu ao lado do profeta, e em respeito a tudo que ele significou, né, para nós aqui. O Billy Paul Branham foi uma vida importante. A vida dele foi importante para todos nós, né? Como filho do profeta, ele foi uma testemunha. Ele mesmo dizia, em todo lugar que ele ia, ele falava: estou aqui para testemunhar, né, desse ministério, do pai dele, do irmão Branham. Então ele dizia, inclusive ontem nós estávamos assistindo um último vídeo, né, a vinda dele aqui no Brasil, quando ele veio,
em Goiânia, foi um grande encontro que teve, e ele disse exatamente isso na mensagem que ele falou lá. Ele disse que estava ali como uma testemunha para todos, né, aqui do Brasil, de que o ministério do pai dele era um ministério genuíno, né, verdadeiro, de Deus. Então, em respeito a tudo que ele fez, né, a ajuda dele lá ao lado de José Brana, lá na Voz de Deus, no envio das mensagens para nós hoje, que as mensagens, né, estão nas nossas mãos hoje, em respeito a tudo isso, né, nós vamos fazer aqui um minuto de silêncio em homenagem a ele. Amém? Vamos lá? Amém. Deus, vamos continuar nos abençoando, né? Poder sentar, irmãos. Essa escritura que nós lemos, irmãos, Paulo descreve um pouco aqui sobre o corpo da igreja, né? De uma maneira ilustrativa, né? Paulo fala sobre isso aqui. Mas a gente vê na Escritura a importância que Paulo dava, né? Que Paulo deu, a compreensão do que é o mistério de Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele teve assim como o irmão Brana no fim do tempo, o irmão Brana teve vamos dizer assim, uma intenção, né? Um desejo muito forte que as pessoas compreendessem o mistério de Cristo, né? E Paulo, ele também, você vê, lendo as escrituras de Paulo, você vê que Paulo também teve essa função, né? Naquilo que ele pregava, naquilo que ele falava, tentando mostrar às pessoas como era importante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, dando exemplos aqui, um exemplo do que ele queria mostrar. Por exemplo, ele falava do casamento, ele falou, olha, maridos, amai as vossas esposas. Aí ele diz assim como Cristo amou a igreja, né? Então, ele ia dando exemplos naturais para que as pessoas pudessem compreender espiritualmente o que era o mistério de Cristo. E aí eu sempre digo, né, e eu vou continuar dizendo isso, sempre, porque as pessoas tropeçam nisso, sempre tropeçam nisso. A palavra de Deus, toda ela é espiritual. Toda a palavra de Deus é espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim, Deus é espírito. Se você parar e analisar um pouquinho as escrituras, você vai ver que toda a palavra de Deus é espiritual. A Bíblia diz assim, Deus é espírito. Então a Bíblia está dizendo, Deus não é físico. Deus não é palpável com as mãos naturais. Deus é palpável? É palpável. Você pode tocar em Deus, né? Você pode tocar em Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus Cristo, na orla do vestido de Jesus, fisicamente, ela tocou ali fisicamente.
Mas o que fez realmente com que Jesus Cristo se voltasse e curasse aquela mulher, não foi somente o toque, mas o toque físico, foi o toque espiritual da fé. Então, a fé é o que toca em Deus. Nós só conseguimos tocar em Deus através da fé. Então, Deus é espírito. E Deus não pode ser compreendido fisicamente, naturalmente. Deus só pode ser compreendido espiritualmente. O tempo inteiro na Bíblia, você vai ler a Bíblia, quando você lê sua Bíblia, repara que Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, está tentando fazer com que as pessoas vejam isso, não é? E o irmão Branham não fez diferente. Então nós vamos quero ler aqui um pouquinho. Paulo está falando aqui, eu vou pegar aqui do versículo 4 em diante, onde diz assim, ó: há um só corpo e um só espírito. Ó, não existe, há um só corpo, Deus trata com um corpo e um só espírito. Quer dizer, não tem dois espíritos. Deus não tem dois espíritos. Há um só espírito. Então, todo profeta, todo homem que se levantou durante as eras da igreja, que se levantou durante os tempos bíblicos, toda vez que Deus enviou um profeta na terra, ele tinha que ter, para ser um mensageiro, um profeta verdadeiro, ele tinha que ter esse Espírito de Deus, um só Espírito. Ele não podia ter outro Espírito. Por isso que Paulo disse, o próprio apóstolo Paulo disse assim: se vier um após mim, dizendo coisas diferentes daquilo que eu vos tenho dito, seja anátema, que quer dizer maldito. Ou se eu mesmo, né? Ele disse assim na Escritura: se um outro ou eu mesmo vier e vos disser algo diferente daquilo que eu vos tenho dito, seja anátema. Ele coloca até mesmo ele, né? Como quem diz assim: será que de repente eu tenho um problema de cabeça, eu passo por um problema mental e venho pregando coisas diferentes daquilo que eu vos disse? Ele diz assim: seja anátema, maldito. Por quê? Porque Deus é espírito e ele só tem um espírito. Por isso que Paulo está dizendo ali no versículo 4, ele dizendo assim, ó: há um só corpo. E que corpo é esse? Esse corpo é o corpo da igreja, é o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo é a sua igreja. Esse é o mistério de Cristo. Não tem nada diferente disso. O que passa disso é anátema. É anátema, é maldição. Então, Paulo diz assim, ó: há um só corpo e um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança. Por que Paulo está dizendo aqui que fostes chamados em uma só esperança? Porque as eras da igreja iam se desenrolar. E quando as eras da igreja se desenrolam, era após era, esses mensageiros estão tocando uma trombeta, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Então eles estão em esperança. Eles estão esperando. O período das eras da igreja foram um período em que a igreja esperava a vinda de Jesus Cristo, esperava o retorno dele para cumprir todas as coisas, toda a palavra no meio da igreja. Então Paulo diz assim, ó, em uma só esperança da vossa vocação. Veja que Paulo fala de vocação. Está falando bem claro dos 7 mensageiros que têm uma vocação para aquele ministério específico daquele dia. Eles tinham essa vocação. Então Paulo está chamando ali, essa escritura está falando desses homens.
E aí, continuando, Paulo diz assim, ó. Ele continua falando, ó, no versículo 5, ele diz assim, ó: um só Senhor. O mundo hoje coloca Deus como três, mas a Bíblia diz que há um só Senhor. Não há dois senhores, não há três senhores, como diz essa doutrina chamada doutrina da Trindade, que é uma doutrina diabólica criada por Satanás para enganar as pessoas. A Bíblia é bem clara. Há um só corpo, um só Espírito. Aí no versículo 5 ele diz assim, ó: um só Senhor, uma só fé. Não tem duas fés? Eu não posso ter uma fé e você ter outra fé. Não, nós temos que ter a mesma fé. Só existe uma fé. Ou eu estou nessa fé genuína, ou eu tenho essa fé genuína, ou eu tenho uma fé, vamos dizer assim, científica, uma fé, qualquer tipo de fé. Ou eu tenho uma fé verdadeira, ou eu tenho uma fé falsa, que na verdade não é fé. E aí Paulo diz lá na Bíblia, sem fé, que quer dizer revelação, a fé é a revelação, é impossível agradar a Deus. Nós não conseguiremos agradar a Deus sem revelação. É o que agrada a Deus. Por isso que foi pregado aqui outro dia, né, sobre aquele homem que quando chegou perto de Jesus ali, ele tinha um criado dele, um servo dele que estava doente, e ele queria a cura do seu servo. E ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, manda uma palavra. Ele disse assim: eu não sou digno que entre na minha casa, mas se o Senhor enviar uma palavra, porque eu também sou, não é? Ele era comandante, né? Era um centurião, né? Ele falou assim: eu também tenho meus servos ao meu comando. E quando eu digo a um vai, ele vai. Quando eu digo a ele faz, ele faz. Quando eu digo vem, ele vem. Então, ele tinha a revelação de quem Jesus era, e de que se ele enviasse uma palavra que saísse da boca dele, essa palavra ia até o encontro daquela pessoa, e ia operar aquilo que a fé estava dizendo. Então, ou eu tenho uma fé genuína, ou eu não tenho fé. A única fé, a única coisa que agrada a Deus é a fé, e fé é revelação. Então, você pode dizer assim, alguém pode dizer assim: eu vou à igreja todo domingo. Deus, né? Deus me ama, Deus gosta de mim, porque eu vou à igreja todo domingo. O irmão Brana diz na mensagem: isso não tem nada a ver. Vocês já devem ter lido, né, várias vezes isso na mensagem. O irmão Brana diz assim: isso não quer dizer nada. Eu sou filho do meu pai, o meu avô, o meu tataravô, eu venho de uma linhagem de pastores, de ministros, que pregaram o Evangelho. Então Deus se agrada de mim. O irmão Brana diz assim: isso não tem nada a ver. Eu oro todo dia. Eu já vi pessoas falar que tem pessoas que oram como porque a Bíblia fala acho que é Daniel, né? Daniel, que ele orava nas vigílias, né? Ele orava acho que 4 vezes ao dia. É na vigília, né, da manhã. O irmão Brana fala sobre isso, são as vigílias, né? São 7 vigílias, né? São 7 vigílias. Então ele orava 7 vezes ao dia. É uma vigília de tal hora, e a outra de tal hora. Me parece, se eu não me engano, é de 3 em 3 horas.
De 3 em 3 horas, me parece que é uma vigília. Eu não tenho bem isso, estou lembrando bem disso, mas mais ou menos isso. E tem pessoas que acham que por orar muito, o que não é ruim, é muito bom. É muito bom se você orasse por tudo que você fosse fazer. Eu vou ali na padaria comprar pão. Ó Senhor Deus, abençoe que o pão esteja fresquinho. Ah, mas que bobagem. Não, não é bobagem. Não. Se nós formos olhar à luz da Bíblia, nós deveríamos ser assim. Seu filho sai para a escola, você deveria orar a Deus e botar o joelho no chão, orar a Deus e falar: Senhor, abençoe meu menino na escola. Você sai para comprar, fazer uma compra. Ô Senhor, abençoe, que o mercado esteja bom, que os preços estejam bons, que eu consiga, que aquilo que a aquisição, o que eu tenho em mãos, que eu consiga comprar aquilo que eu preciso. Qual de nós que faz isso? Nenhum de nós fazemos isso. Mas à luz da Bíblia, nós deveríamos ser assim. Então, mas isso não quer dizer nada. O que agrada a Deus é a fé. Por isso que todas as vezes que Jesus Cristo estava passando num lugar, ele, quando percebia alguém que tinha fé, ele parava. Foi parado o cortejo quando eles estavam levando, acho que era a filha de Jairo, que tem até uma música, um hino, né, que fala, né, que Jesus ia passando com seus discípulos, era um cortejo fúnebre, né, e aí alguém gritou lá, eu não me lembro bem, acho que não sei se foi o cego, não me lembro, mas alguém gritou, e ele tinha fé. Quando ele gritou, Jesus parou. Jesus parou. Porque a fé para Deus. E só tem uma fé. Uma fé. Só existe uma fé. E essa fé é a revelação. Por isso que Paulo diz assim, pela graça sois salvos. Poderíamos até ler, né, esse versículo, né? Que tá em... Deixa eu ver aqui, Todo mundo conhece, né, esse versículo. Não precisa nem ler na Bíblia, né? Todo mundo conhece. Mas Paulo diz assim, pela graça sois salvos. Olha aí, olha só. Eu gosto de analisar a Bíblia, os versículos, detalhadamente, porque a gente lê direto e não percebe as coisas. Olha como é que a salvação acontece. Pela graça. A primeira salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós merece a salvação. Eu não mereço estar aqui falando a palavra. Nenhum de nós merece ir para o céu. Mas por graça, por graça, por favor imerecido, você não merece, mas Deus te amou de antemão. Deus te amou, Deus te viu de antemão. Então o que ele faz? Ele envia para você a palavra. Ele sabia quem era e quem não era. Mombrana diz assim, ele envia a palavra porque ele sabe aqueles que vão receber a palavra. Ele conhece os que vão receber a palavra. Ontem nós estávamos assistindo alguns vídeos, né, algumas coisas, e aí eu me lembro que o nosso irmão Billy Paul, ele disse, Terezinha pode até me ajudar aqui, que nós até conversamos, né, que ele fala assim que o Espírito Santo disse ao profeta irmão Brana, disse assim, tudo que te ama, para mim isso é uma prova de que todas aquelas teofanias que o irmão Brana relata, que estavam lá, milhares e milhares de teofanias, que ele achou que era o povo de Paulo. O irmão Brana, quando ele foi além da cortina do templo, irmão, isso não foi brincadeira, isso foi algo muito sério. O irmão Brana, o corpo dele ficou ali no sofá, né, na cama ali deitado, no sofá de casa.
a mesma posição, ele gostava de deitar e botar a mão na cabeça assim atrás, descansando, relaxando. E o corpo dele ficou na mesma posição, deitado ali. E ele saiu do corpo. Por isso que o nome é Além da Cortina do Tempo, porque esse corpo nosso é a cortina do tempo. No caso, ele saiu do corpo. E quando ele estava ali, pairando ali no teto, ele viu, ele olhou para aquele corpo e ele disse assim: oh meu Deus, eu não quero voltar para essa carcaça velha, cheia de dores, cheia de sofrimento. Eu não quero voltar para essa carcaça velha. Quereria eu voltar para isso, Senhor? E aí Deus levou ele até o outro lado, e lá ele viu milhares de teofanias, milhares de pessoas ali em forma teofânica, e as pessoas vinham, cumprimentavam ele não entendia nada. Uma irmã tinha 19 anos ali do outro lado, e ele não entendia, e ela chegou para ele e falou assim: meu precioso irmão. Todos ali o veneravam, estavam felizes de tê-lo ali diante deles, e eles vinham, os abraçavam, cumprimentavam ele, meu precioso irmão. E ele não entendia, você nunca via essa moça? Nunca via essa mulher antes? Aí o anjo que acompanhava ele disse para ele assim: olha, você não a conhece? Você não está a conhecendo? Ele, não. Aí ele falou assim: ela tinha 19 anos, não é? Não. 90 anos, perdão. Ali ela tinha 19, né? Por volta de 19. Mas ele disse assim: ela tinha 90 anos quando você a batizou. 90 anos. E lá ela tinha por volta de 19 anos. Quem sabe até menos. Quando Billy Paul, aqui no Brasil, deu esse testemunho, ele disse assim, que o Espírito Santo chegou no irmão Branham e disse assim, ó: tudo que te ama, tudo que você ama, e tudo que te ama, eu te dou além da cortina do tempo. Eu te dou além da cortina do tempo. Então, irmãos, não é à toa que você ama essa mensagem. Não é à toa. Deus enviou essa mensagem para você, para mim, porque Ele sabe que nós daríamos valor a essa mensagem. E a sua teofania estava do outro lado, a minha estava do outro lado. O irmão Branham viu todos eles lá, e nós todos juntos levantamos a mão lá e dissemos: nisso estamos descansados. Ele disse: eu preguei como Paulo pregou. Ele se preocupou com aquilo que ele pregou. Ele disse assim: eu preguei como Paulo pregou. O anjo disse para ele: não, esses não são os de Paulo. Esses são os convertidos da tua mensagem. E ele falou assim: eu preguei como Paulo pregou, eu batizei como Paulo batizou. E aí todos disseram numa só voz: e nisto estamos descansados. Amém. Nós estamos descansados nessa mensagem. Amém. A fé, a revelação te traz descanso nessa mensagem. Eu não vou entrar nesse assunto. Até porque eu acho que não precisa entrar nesse assunto. Mas o mundo, nós já viemos falando isso aqui há muito tempo. Há muito tempo. Os irmãos que estão aqui, que acompanham a gente aqui pregando, falando, a gente já vem falando isso há muito tempo. Que quando Billy Paul partisse daqui, esse mundo da mensagem, esse povo da mensagem, ia entrar numa confusão religiosa, além do que eles já estão. Muito além do que eles já estão. Eles iriam entrar numa confusão religiosa. E isso já está acontecendo. Já estava acontecendo antes. Pessoas duvidando do profeta. Pessoas colocando em xeque, em dúvida, o ministério do irmão Branham.
postagens em redes sociais e vídeos de internet dizendo que o profeta Irmão Branham era falso, que as suas profecias eram falsas. Mas por que as pessoas, por que a profecia do Irmão Branham está parecendo falsa? Por quê? Agora eu volto de novo ao que eu falei no início. A palavra de Deus é Espírito. Deus é Espírito. Agora, a palavra de Deus se cumpre espiritualmente. Ela não se cumpre naturalmente. Mas a palavra de Deus não se cumpriu naturalmente? Se cumpriu naturalmente. O Mombrana diz assim, se eu não me engano, é na mensagem Os Selos, se eu não estou bem lembrado, ele diz assim, se cumpriu naturalmente, espiritualmente, fisicamente, cientificamente. Amém. A ciência prova que a coluna de fogo era genuína. A ciência tentou, o FBI tentou provar que a coluna de fogo era uma farsa e não conseguiu provar. O líder do FBI se converteu na reunião do Irmão Branham e creu na coluna de fogo, que era a presença do anjo ali com o Irmão Branham. Agora, por que as pessoas estão chamando o Irmão Branham de falso? Desconsiderando o ministério do Irmão Branham? Porque elas não viram a palavra passar por elas. E a palavra de Deus é espiritual, ela se cumpre espiritualmente. E tudo que o profeta profetizou se cumpriu cabalmente de forma espiritual. Mas o mundo natural, por isso que o irmão Alexandre gosta muito dessa escritura, né, irmãos? Você pode me lembrar lá, aquilo que Paulo diz lá, o homem natural, lembra? O homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o espiritual discerne tanto as naturais quanto as espirituais. Olha aí. O homem natural só discerne o natural. Nós estamos cheios de gente natural na mensagem. Quando a Bíblia fala de arrebatamento, quando a Bíblia fala de ressurreição dos mortos, quando o irmão Branham explicou sobre o arrebatamento, você vê claramente que ele está comparando o arrebatamento no tempo da noiva, no tempo do fim. Ele está comparando com Enoque. Na mensagem rápida, eu estou aqui com a mensagem agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu trouxe ela. Eu acho que eu não trouxe ela. Eu acho que está... Eu pensei tanto nessa mensagem, acabei não trazendo. Mas o irmão Branham está comparando. Ele diz assim, notem, vejam. Ele chega a dizer, nós tivemos 3 arrebatamentos. Ele fala de 3 arrebatamentos. O primeiro, ele fala assim, o primeiro foi com Enoque. E tal qual aconteceu com Enoque, acontece com a noiva no tempo do fim. Agora, quantas pessoas eram Enoque? Ó povo da mensagem, por favor, preste atenção na palavra. O irmão Branham sofreu durante anos combatendo o espírito de Satanás, enganador, espírito enganador, e ele dizia, por favor, captem o que eu estou dizendo, observem o que eu estou dizendo, leiam as entrelinhas. E o povo não viu. Quantas pessoas subiram no dia de Enoque? Quantas pessoas foram no rapto no dia de Enoque? Uma pessoa. Por isso que a Bíblia está dizendo bem clara lá, Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Mombrana diz assim, tal qual o arrebatamento de Enoque é o arrebatamento da noiva. A noiva sobe do mesmo jeito. Agora, o problema é que as pessoas estão achando que a noiva é esse monte de gente, esses milhares de pessoas que estão dentro dessas igrejas, com uma fé errada, aprendendo errado a mensagem, e vão no arrebatamento. Isso é mentira. Satanás pregou uma mentira para vocês, e vocês estão acreditando nisso. É só tomar a mensagem. O rapto da noiva acontece tal qual o arrebatamento de Enoque.
Enoque andou com Deus. Vamos pensar numa coisa. Quem é Deus? Irmão Brando diz assim, ó, Deus é a palavra. E com quem que Enoque andou? Enoque andou com a palavra. A palavra é Deus. Você não pode separar Deus da palavra. Você não pode separar a palavra de Deus. Se você desobedece a palavra, desobedeceu a Deus. Se você rejeita a palavra, rejeitou a Deus. Porque Deus e a palavra são um só. Então a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus. E Deus, a palavra não foi Deus um ser humano, não. Foi Deus Espírito, a palavra, o poder de Deus, a atômica de Deus. Levantou Enoque e levou ele. E nunca mais se viu Enoque. Irmão Brando diz assim, do mesmo jeito que aconteceu com Enoque, acontece com a noiva no fim do tempo. Eu não estou com a mensagem aqui, senão a gente ia ler a mensagem. O arrebatamento, o rapto, qualquer uma delas. As pessoas não viram, então estão esperando milhares e milhares de pessoas subir no arrebatamento. E outra coisa, as pessoas, elas estão naturais. Elas estão tão naturais, que elas desconhecem a operação de Deus através do seu profeta. Nós não nos surpreendemos com nenhuma atitude desse povo. Se tem um povo que não se surpreende com essas coisas, somos nós aqui. Mentes naturais, homens naturais, pastores naturais, que nunca subiram o degrau da eternidade, nunca adentraram ao portão eterno para conhecer a palavra de Deus e o Espírito Santo, o novo nascimento que vem com a palavra. O homem natural, me ajuda, irmão Alexandre. Eu sei que eu falo com o irmão Alexandre que ele sempre, de vez em quando, ele cita isso aqui. E é uma escritura linda, né? Irmão Alexandre, linda. O homem natural, só discerne o natural. Então, quem ficou para trás esperando o arrebatamento acontecer, ele está discernindo o arrebatamento natural. Aquela fileira de anjos vindo com trombetas, tocando trombetas, uma fila, anjos de um lado, anjos do outro, e aí aquele corredor de anjos, e aí eles deduzem o quê? Jesus Cristo vem ali no meio daquele corredor para levantar a igreja, e aquele povaréu lá embaixo, esperando para ser levantado, arrebatado. Isso não tem base na Escritura. Agora, os anjos vêm tocando trombeta, sim. Coloca aqui, olha aqui, lá, primeira lá. A pirâmide. Aqui eles estão vindo tocando trombeta. Cada um anjo desse veio o toque de uma trombeta. Irmão Brando diz assim, cada trombeta tocada é uma guerra declarada. Que guerra é essa? Guerra de Deus contra Satanás. Foi uma guerra. Paulo declarou uma guerra. Cada mensageiro declarou uma guerra contra Satanás. Era Deus ali, brigando contra Satanás. Porém, eles estavam anunciando, no toque da sua mensagem, no toque da sua trombeta, que Jesus Cristo estava voltando. Amém. E isso se cumpriu aonde? Aqui no final do tempo. Amém. Por isso que eu venho dizendo sempre, venho dizendo aqui e vou continuar dizendo, irmãos, vocês que dizem que o irmão Brana é a 7ª era da igreja, por favor, olhem a mensagem como ela é. O irmão Brana não é a 7ª era da igreja.
O irmão Branham é o 7º anjo, e por conta disso, ele é o fim. Amém. E o que acontece no fim? Por favor, vocês que estão ouvindo essa mensagem, belisquem suas consciências. O que acontece no fim de tudo? Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, até o amém de Deus em Apocalipse, está cumprida no tempo do fim. Olha aqui, ó. Nós temos 7 mensageiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Irmão Branham é o 7º anjo. Disso você não tenha dúvida. Irmão Branham é o 7º anjo. Mas ele não é a 7ª era. Aí eu lembro do pastor Joaquim, né? Uma vez o pastor Joaquim falou, né, irmão? Isso é angu de caroço. É angu de caroço, mas é angu de caroço. Mas se você tomar a mensagem e crer nela, não tem angu de caroço nenhum. É a palavra. Amém. Nós temos 7 mensageiros. De Paulo até o irmão Branham. 7 mensageiros. Aqui dentro desses 7 anjos está aquela escritura do menino que levou o pãozinho, os 5 pães e 2 peixinhos. Amém. 2 peixinhos significando 2 profetas. 5 pães significando 5 mensageiros. Paulo e o irmão Branham, 2 profetas. Os 5 anjos, 5 mensageiros que não são profetas. Outra escritura, obrigado. Outra escritura, ele é o primeiro, em Apocalipse, né? Está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Ó, olha aqui, ó. O primeiro é Paulo e o último é o irmão Branham. Juntando todo esse corpo aqui, é ele. É Jesus Cristo. Agora, isso aqui é um gráfico, essa pirâmide. É uma ilustração. É um ensinamento para nós compreendermos o cumprimento da sua palavra. Mas aqui está o real. Olha aqui, ó. Quando aquela nuvem desce, ela vem no formato de uma pirâmide. E ali estão esses 7 anjos. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas tinha um, quando essa nuvem desceu, tinha um para cumprir Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 17, que diz assim: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O irmão Branham diz assim: essas 3 coisas acontecem na sua descida. Quando ele desceu no monte pôr do sol, nós tínhamos 3 coisas cumpridas. O alarido, que era a mensagem, estava sendo pregada pelo profeta. Estão aqui, ó, as mensagens, em livros, em fitas, estavam sendo pregadas pelo profeta. A voz de arcanjo, que foi a voz da ressurreição, que trouxe esses mensageiros de volta, vivos em Cristo. Amém. Irmão Branham diz assim: eles vieram da eternidade. Eles estavam ressuscitados ali. Era a ressurreição dos mortos acontecendo ali. E a voz de arcanjo. O que era a voz de arcanjo? Subir cá. Pronto, o irmão Branham era parte do corpo que restava viva na terra. Todos os outros já tinham passado. O irmão Branham era a única parte do corpo que restava vivo na terra. E ele foi tomado pelo poder de Deus. O irmão Branham chamou esse poder que o tomou de a atômica de Deus. Estão esperando a Terceira Guerra Mundial? Vão ficar esperando. Vocês estão ouvindo isso, irmãos? Vocês que creem na mensagem do profeta estão em confusão. Não sabem para onde vão. Não sabem de onde veio. Não sabem para onde vão. Vocês estão esperando a bomba atômica explodir numa Terceira Guerra Mundial? O irmão Branham disse: se vocês seguissem a voz do profeta, vocês não estariam em confusão.
Irmão Branham diz assim, ó, a Primeira Guerra Mundial foi a primeira dor de parto que o mundo teve. A Segunda Guerra Mundial foi a segunda dor de parto que o mundo teve. Irmão Branham diz assim, mas o mundo não suportaria a Terceira Guerra Mundial. Pode reparar, irmãos, por favor, será que nós somos como um cavalo que põe uma venda, eles põem uma venda no cavalo, o cavalo não consegue enxergar nada, só ali que está na frente, só o natural, só consegue enxergar capim. Nós não somos cavalos, nós somos águias. Águias de Deus. O irmão Branham diz, quanto mais alto a águia sobe, mais ela enxerga. Pastores, parem de falar para as igrejas que você não pode ler a mensagem do irmão Branham, você não pode pegar nos selos. Você não pode pegar nos selos. O membro de igreja não pode pegar nos selos para ler. Mentira! A mensagem foi revelada para o povo. Você, pastor, está fazendo como o Papa faz, como a Igreja Católica faz. Quando eles vão tomar ceia, pode reparar lá. Eu vim de lá. Eu sei do que eu estou falando. O Papa pega a hóstia e come a hóstia. O povo não come a hóstia. Vocês acham que isso é brincadeira? Não é brincadeira, não. Esse espírito maligno está no meio do povo da mensagem. Somente os pastores podem ler a mensagem. O pastor interpreta a mensagem do jeito que ele quer, interpreta a mensagem a bel prazer, não busca o Espírito Santo, não pede a Deus revelação para mudar sua mente, para mudar seu coração, para mudar a sua natureza. E ele interpreta a mensagem, interpreta a Bíblia do jeito que ele quer e manda aquilo para o povo, engole o povo. Engole. Deixa eu ler aqui. Aqui, ó. Eu já li esse parágrafo aqui várias vezes, mas eu vou ler de novo aqui, ó. Eu vou ler sempre. Toda vez que for necessário, eu vou ler. Se eu não me engano, é Paulo que disse, né, irmão Alexandre, que não me canso de falar, não sei se é as mesmas coisas que ele fala, repetir, porque isso é exercício para vocês. Uma vez um irmão disse para mim assim, eu não leio a mensagem, eu citei um parágrafo da mensagem, o arrebatamento para ele disse assim, eu não sei onde é que está isso. Onde que está? Como é que você sabe dessas coisas? Eu estou mentindo, minha esposa está ali, está de prova, ela estava do lado. Como que você sabe disso? Eu não sei, nunca li isso. Eu falei, mas você não lê a mensagem? Ele falou, não leio. Eu fico somente com o que vem do púlpito. Mas o que vem do púlpito não é um só espírito com Deus. O que está vindo dos púlpitos, dos pastores, não é o Espírito de Deus. É uma interpretação humana, é uma mente natural, olhando a mensagem de forma natural. Mas Deus é Espírito. E se entende de forma espiritual, não se entende de forma natural. Ó, o arrebatamento não é natural. Enoque andou com Deus, Deus para si o tomou. Enoque andou com a palavra, você pode interpretar assim, ó. Enoque andou com a palavra, por quê? Porque Deus é a palavra. Separa Deus da palavra, vê se você consegue separar Deus da palavra. Separa Deus da palavra. Não consegue? Enoque andou com Deus, Deus para si o tomou.
A atômica de Deus levou Enoque no rapto. É a mesma coisa, o arrebatamento de Elias. São 3 raptos no Velho Testamento. Elias andou com Deus, com a palavra. E aí, quando chegou num certo dia, Elias foi e disse assim, Eliseu estava atrás dele, onde ele ia, Eliseu ia atrás, e Eliseu falando, o que você está me seguindo? Elias falou para ele, o que você está me seguindo, homem? Ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito. Não, eu quero porção do teu espírito, né? Do teu espírito. Aí Elias foi deixando ele, e ele foi seguindo. Aí isso é um assunto tremendo, que nós poderíamos trazer num outro dia. O irmão Brando diz assim, eles passaram por um rio, eu não me lembro bem, passaram por um local ali em Israel, por um local, significava justificação. Elias não parou para dar ouvido para Eliseu, não parou para atender Eliseu, não, ele foi andando. Mas Deus estava nesse negócio. Deus estava nisso. Ele foi andando. Ele falou, vou passar pela justificação. Que era um lugar. A justificação representava um local ali em Israel. Eu não me lembro se era um rio, se era uma campina, se era uma... Eu não me lembro. Eliseu, o irmão Brando diz assim, Eliseu passou por aquele lugar. Um dia, quem sabe, nós vamos falar disso com mais propriedade. Passou por aquele lugar. E aí era justificação. Passou por outro lugar. E Eliseu atrás. Eliseu não desistiu, não. Ô Eliseu, o que você quer, Eliseu? Quero porção dobrada do teu espírito. Porção do teu espírito. Quero que esse espírito que está sobre você venha sobre mim. Passou pela segunda etapa. Eliseu não desistiu. Passou pela terceira etapa. Eliseu está atrás de Elias. Aí quando chegou, depois que ele passou da terceira etapa, Elias parou e disse para Eliseu assim, olha, se me vires, presta atenção nisso, irmãos, isso veio no meu coração, isso há muito tempo atrás, como uma bomba, sabe, assim, que explodiu na minha alma. Elias falou para Eliseu assim, se me vires subir, no dia que eu subir, se você me vir subir, porção dobrada do meu espírito estará sobre ti. Vocês acham que Eliseu passou pela primeira, pela segunda, pela terceira etapa, depois dali ele parou e desistiu? Aí que ele não desistiu mesmo. Ele continuou atrás de Elias. E quando Elias subiu, no arrebatamento ali da carruagem de fogo, quantas pessoas tinham ali? Quantas pessoas subiram? Uma pessoa. Somente Elias. Ô meu povo da mensagem, povo de Deus, povo, pastores, será que vocês não entendem que Deus não brinca com a sua palavra? Se o primeiro arrebatamento que foi com Enoque, subiu um homem. Se o segundo arrebatamento que foi com Elias, subiu um homem. O que Deus faria com a noiva no tempo do fim? Só subiu um homem. E esse homem foi o William Marlon Branham. Ah, mas e eu então? O que acontece comigo então? Você recebe o galardão desse profeta, que é a revelação, que é Cristo. A prova que eu estava no rapto com o irmão Branham, a prova que eu fui no arrebatamento, é que a revelação veio a mim. Porém o rapto, o irmão Branham diz na mensagem, o rapto, pena que eu não trouxe hoje, porém o rapto para a igreja noiva é uma revelação. Agora deixa eu ler aqui. Olha aqui, ó. Porém, o irmão Branham diz assim, ó, almas encarceradas hoje, parágrafo 84. Se tiver alguém anotando aí, né? Se algum irmão está anotando até na fita, até assistindo esse vídeo, se tiver algum irmão anotando, irmão, almas encarceradas hoje, parágrafo 84. Olha o que o irmão Branham diz aqui, ó. E recordem também, naquele sexto selo, onde soam as 7 trombetas. Todas as trombetas soam no sexto selo. Por quê? Por que o irmão Branham está dizendo isso?
porque o sétimo selo, irmãos, é uma coisa muito simples, porém é um mistério, tamanho. Todas as 7 trombetas soaram no 6º selo. Por quê? Porque o 7º selo é a vinda do Senhor. Só isso. O 7º selo é a vinda do Senhor. Então, meu amado irmão, meu querido irmão, que está me ouvindo agora, se você crê que o 7º selo está aberto e não crê que a vinda do Senhor se cumpriu, você está em confusão. Você foi ensinado errado. Olha aqui o irmão Brana falando, ó. Olha aqui o irmão Brana falando, ó. Naquele 6º selo, onde soam as 7 trombetas. Sobre o 6º selo, ele diz assim: quando chegarmos a isso, o verão. As 7 trombetas soam sobre o 6º selo. Porém, o sétimo é sempre o mistério. Por isso que é muito difícil crer no irmão Brana. O 7º é sempre o mistério. Que mistério? O mistério de Deus Cristo. Amém. O mistério de Deus Cristo. Paulo não podia falar essa frase dessa forma. Ó, o irmão Brana pregou a mensagem, eu estou aqui com ela. Ó, cadê? Está aqui, ó. O irmão Brana pregou a mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Brana, por que ele disse revelado? Porque ele estava sendo revelado ali, foi revelado nele, foi revelado no profeta. O 7º é sempre o mistério. Quem era o 7º? Paulo foi o primeiro, Irineu o segundo, Martim o terceiro, Columba o quarto, Lutero o quinto, Wesley o sexto, o irmão Brana o 7º. O 7º é sempre o mistério. Por isso que o mundo da mensagem, o povo da mensagem, está numa tão grande confusão. E agora vão ficar pior ainda. Olha o irmão Brana falando, ó. Porém o 7º é sempre o mistério. Aí ele diz assim, ó: vigiem bem o 7º. Vigiem bem o 7º. Esse é o fim. O sétimo anjo quem é? O irmão Brana. Esse ministério é o ministério do tempo do fim. Por isso que eu digo, eu já preguei aqui várias vezes e vou continuar pregando. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar essa mensagem do jeito que ela é. E não importa quantos demônios apareçam na minha frente, se Deus me mantiver de pé e a minha voz saindo da minha garganta, eu vou pregar essa mensagem como ela é. Quem é o 7º anjo? Pergunte para você mesmo, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, pergunte para você mesmo, enumere as eras da igreja lá. Quem é o 7º anjo? É o William Marion Brana. E irmão Brana está dizendo aqui na mensagem: observem bem o 7º. O 7º é o fim. Esse é o fim. É a vinda do Senhor.
Amém. Olha aqui, ó. Esse é o fim, é a vinda do Senhor. Agora, para você que não lê a mensagem, que fica somente com aquilo que o púlpito fala para você, o púlpito não vai falar essas coisas para você. O púlpito da sua igreja não vai falar isso para você. Então, para você que não lê a mensagem, está escrito na mensagem: almas encarceradas hoje. Mensagem, tradução de Goiânia. Parágrafo 84, tradução de Goiânia, que é essa aqui, ó. Tradução de Goiânia. Observem bem o 7º. Então, era para a gente observar esse ministério. Quem é esse homem? Vocês lembram lá na Bíblia, quando Jesus parou o vento? Ele subiu no barco e parou o vento? Lembra que eles perguntaram, teve um lá, que eu não me lembro se foi os discípulos mesmo, teve assim: quem é esse homem que até o vento lhe obedece? Lembra disso? Lembra disso? Eles estavam observando quem era ele. Quem é esse homem que até o vento lhe obedece? A tempestade parou. Quem é esse homem? Quando o câncer caiu na plataforma pela primeira vez, quando o irmão Branham discerniu aonde morava aquela mulher, disse para ela o endereço da casa dela, disse para ela o nome dela, sem nunca tê-la visto. Nós estávamos assistindo um vídeo ontem. Olha, irmãos, nós não estamos... Deus não é de brincadeira. Pode ter certeza de uma coisa: Deus não é Deus de brincadeira. Nós é que pensamos que Deus é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não brinca com essa palavra. Deus não brinca com essa palavra. Billy Paul estava contando. Ele foi numa reunião, ele acompanhava o pai dele nas reuniões, todo mundo sabe disso. E ele estava, mais uma vez, numa reunião, não me lembro onde é que foi essa reunião, lembra? Não me lembro, não sei se foi na África, não me lembro onde é que foi. Mas o Billy Paul disse que ele veio, ele trazia os pacientes, né? O irmão Branham chamava as pessoas de pacientes, eram os pacientes. Ali estava o doutor Jesus curando as pessoas, dando diagnóstico das pessoas. E o paciente vinha até o doutor Jesus. E quem trazia o paciente era o Billy Paul. E Billy Paul trouxe o primeiro paciente, ele botava a pessoa numa cadeirinha, a pessoa sentava aqui do lado, enquanto o irmão Branham estava falando, e de repente o Espírito Santo fazia com que o irmão Branham se voltasse para aquela pessoa. E aí o irmão Branham começava a tratar com aquela pessoa. Billy Paul trouxe uma mulher na plataforma. E aí o irmão Branham perguntou para ela assim: se eu orasse por você, você ficasse curada, você creria que é Deus aqui? Você creria que eu sou o seu profeta, que é Deus aqui? Você creria em mim? Aí a mulher disse: creio. Você nunca me viu, e eu nunca vi. E a mulher confirmou que nunca tinha visto o irmão Branham. O irmão Branham nunca tinha visto ela. E aí o irmão Branham diz assim: o seu nome, como é que vocês lembram o nome? Se eu disser o seu nome, você creria em mim? Ela: sim, eu creria. E Billy Paul estava lá. Encostado lá, assistindo tudo aquilo. E o irmão Branham operando, o Espírito Santo operando com aquela mulher. E aí, vocês lembram o nome da irmã? Não, né? Eu não gravei o nome, né? Mas vou falar um nome fictício aqui para a gente entender o que aconteceu ali, tá? Vamos dizer que aquela mulher se chamasse Maria do Carmo Diamantina. O sobrenome dela é Diamantina. Maria do Carmo Diamantina, tá?
E aí aquela mulher respondeu para o irmão Brana. O irmão Brana foi e falou: seu nome é Maria do Carmo Diamantina. É um exemplo. O nome dela não era esse, era outro. Mas ele disse: o seu nome é fulana de tal. Fulana de tal de tal. Maria do Carmo Diamantina. Aí aquela mulher disse para o irmão Brana assim: não, irmão Brana, esse não é o meu nome. Esse não é o meu nome. Aí o irmão Brana, quando Bilipô viu aquilo, ele: o quê? Oh! Ninguém nunca tinha visto isso acontecer. Toda vez que o irmão Brana falava um nome, discernia o nome de uma pessoa, a pessoa faltava pouco desmaiar. Como que esse homem sabe disso? Quem é esse homem que sabe o meu nome? Eu nunca o vi. Ele nunca me viu. Nós nunca andamos juntos. E ela falou: não, irmão Brana, eu não me chamo Maria do Carmo Diamantina. Aí o irmão Brana: esse não é o seu nome? Não. Então a audiência, né? Bilipô disse que ficou estático assim: o que é isso? O que vai acontecer agora? E o irmão Brana perguntou de novo: esse não é o seu nome? A irmã tem certeza? Esse não é o seu nome? Não, irmão Brana, eu não me chamo Maria do Carmo Diamantina. O irmão Brana olhou para a audiência e disse assim: todos curvem suas cabeças, vamos orar. O irmão Brana fez uma oração pela mulher. E quando o irmão Brana terminou a oração, ele olhou para a mulher e disse assim: a senhora já foi casada? Não, ela perguntou assim: a senhora é casada? Aí ela disse assim: não, irmão Brana, eu fui casada, mas me divorciei dele. O irmão Brana disse: o seu nome é Maria do Carmo Diamantina. O único nome que Deus reconhecia naquela mulher era o nome de casado, Maria do Carmo Diamantina. Ele não reconhecia. Ela tinha se separado daquele homem e já tinha, talvez até ele não fala, mas talvez estava com outro sobrenome. Mas Deus não reconhecia o outro sobrenome. Deus reconhecia o primeiro nome que ela foi casada. O irmão Brana nunca errou. O irmão Brana diz assim: quando eu vos disser algo que não é a palavra de Deus, não é a verdade, não creiam em mim, me abandonem, não creiam em mim. Ele nunca errou. Mas não é o irmão Brana, o homem, que nunca errou. Ele nunca errou mesmo, porque o Espírito que estava nele era o Espírito Santo. Era um só Espírito. Ele não tinha 2 espíritos, 3 espíritos. Era um Espírito. E esse era o Espírito de Deus. Deus só reconheceu naquela mulher um nome. Não mais. Agora, continuando, ele diz assim, observem bem o 7º. Então as pessoas eram para observar aquele 7º. Como eles observaram Jesus. Quem é esse homem que até o vento lhe obedece, que até a tempestade lhe obedece? Era para as pessoas observarem quem é esse homem, quem é esse homem, quem é esse profeta, que a tempestade de neve parou quando ele orou. Vocês lembram disso? A montanha derretendo em neve, a neve descendo pela montanha, aquela ventania, gelo para tudo quanto é lado. O Espírito Santo disse para ele assim: suba, todo mundo descendo, os caçadores correndo, as pessoas que iam na montanha, todo mundo descendo, correndo, para se ver livre daquela avalanche que estava vindo. O Espírito Santo disse ao irmão Brana assim: volte para lá. Amém. Volte para lá. Ele nem titubeou. Era a voz de Deus. E um profeta ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus.
Ele ama a voz de Deus. Volte para lá. Ele voltou para lá. Quando chegou lá, ele falou assim: fale a palavra. Irmão Brana ergueu a sua mão, falou a palavra. Irmão Brana diz na mensagem que aquele tempo de nublado, aquela tempestade, no mesmo instante parou. Tinha pessoas lá no posto de gasolina, lá na rodovia, lá embaixo, na cidade, na rodovia da cidade, que viram aquilo acontecer. Um irmão conhecia o irmão Brana, ele disse assim: eu sei o que está acontecendo lá em cima. O irmão Brana que está lá em cima. Nós éramos para observar esse sétimo. O povo da mensagem tem que observar esse sétimo. Quem é esse homem que a tempestade obedece à voz dele? Quem é esse homem que fala a palavra? 7 esquilos vem do nada. Foram criados do nada. A palavra criativa estava na boca daquele homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem que ressuscita um peixinho com as vísceras, com as guelras, né? Todas jogadas para fora do seu corpo? Esse homem fala a palavra, o peixinho, tudo volta ao seu lugar novamente. Poder criativo de Deus. Quem é esse homem? Era para as pessoas se perguntarem isso. O irmão Brana não foi um pregadorzinho de plataforma, de fazer fila de cura divina, não. Amém. Quem é esse homem? Que faz o câncer cair na plataforma? Quem é esse homem que pergunta para aquela menina qual a cor dos seus olhos que você quer? Quem é esse homem? Esse homem é Cristo. Esse homem é a unção de Deus nos últimos dias. Esse homem é o Filho do Homem. Que Jesus disse que quando viesse o ministério do Filho do Homem, tudo se cumpriria. Eles eram para, o povo da mensagem era para observar quem é esse homem, mas eles não observaram, deixaram esse ministério passar por cima das suas cabeças, e agora estão aí dizendo que o irmão Brana é falso. Eu vou terminar de ler esse aqui, porque eu vou ler um parágrafo ali. Olha aqui, ó. Porém, o sétimo é sempre o mistério. O sétimo é sempre o mistério. Aí eu poderíamos entrar em muita coisa aqui agora. Por exemplo, Israel estava ali, eles queriam entrar em Jericó, né? Queriam entrar em Jericó. Eles rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. O muro caiu na primeira? Caiu na segunda? Caiu na quinta? Na sexta? Caiu quando? Na 7ª rodada que eles rodearam a cidade, o muro caiu. Porque o sétimo é sempre o mistério. Eu poderia ir na Bíblia, irmãos. Eu poderia ir na Bíblia direto. Naamã estava leproso, significava a igreja, essa igreja aqui, leprosa durante as eras, doente durante as eras, não tinha toda a palavra. Quando você tem toda a palavra, a cura está em você. Amém. Naamã estava leproso, chagas, lepras, pus derramando das suas feridas. E aí uma menininha viu o sofrimento, a mulher chorando, Naamã nervoso, porque ele era um general, né? E ele, porque um general sofrendo tanto, sofrimento,
Por quê? E falava com a esposa dele. É sofrimento, irmão. Sentir dor é angustiante. Sentir dor ininterruptamente é angustiante. Você chega a duvidar de Deus. Você chega a desacreditar de Deus, que Deus existe. Jó foi a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que Jó permaneceu firme e disse: mulher, falas como uma louca. Naamã reclamando. E aí a menina falou assim, chegou lá assim, meio resabiada. Aí falou assim: minha patroa. Oi, patroa. Aí ela: pois não, minha filha. Olha, estou vendo o sofrimento do patrão. Lá na minha terra, na minha cidade, tem um profeta. Se ele fosse lá ter com um profeta, o profeta falaria a palavra para ele, ele ficaria curado. Eu já vi isso acontecer lá na minha cidade. Isso é normal lá, todo mundo que chega no profeta é curado. Aí ela foi e falou com Naamã. Aí Naamã decidiu, depois de muita luta, depois de passar por cima de muito orgulho besta, por cima de muito orgulho besta, é o que esse povo dessa mensagem, é o que esse povo que estão nessas igrejas precisa passar por cima desses orgulhos besta. Parar de achar que vocês são alguma coisa. Vocês não são nada. Nós não somos nada. Deus é tudo. Deus é a palavra. Eu só estou de pé aqui pregando por causa de Deus. Porque eles não são do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Foi de nós porque não era de nós. Agora eles pregam uma coisa lá que Jesus já veio. Então nós não queremos nada a ver com eles. Tudo bem, vocês não querem ter nada a ver com a gente, mas isso aqui você quer ver? Quer ter? Pelo menos seja corajoso de entrar na Bíblia e ler a Bíblia. Pelo menos seja corajoso de pegar os selos de Apocalipse, pregado pelo profeta, e leia a mensagem dos selos, e veja se Cristo não tem vindo ou não. Amém. Nós não estamos pregando aqui para encher a igreja, não. Nós não queremos que ninguém venha para cá. O que é isso? Nós não queremos que ninguém venha para cá. Nós queremos que você creia na mensagem como ela é. Porque a sua salvação não depende de você estar aqui em Cabo Sul sentado nesse banco. A sua salvação depende da fé nessa mensagem. A fé nesse ministério, nesse profeta. Naamã deixou todo orgulho de lado. Falou: eu vou lá. Chegou lá, falou: eu vou com o meu exército, vou levar presente para o profeta, vou levar tudo, aquela pompa toda. Chegou lá, Eliseu sabia que Deus já tinha falado: profeta Naamã, o general Naamã vem aí, e ele está leproso, e ele vem aí agora para receber oração. Você somente fala uma coisa para ele: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Nem fala com ele. Não. Profeta, vocês acham que profeta fica titubeando? Profeta é profeta, irmãos. Profeta de Deus é profeta. Profeta ouve a voz de Deus e atende a voz de Deus. O profeta chamou Naamã, disse para Naamã assim: Naamã não é, como é que era o servo dele? O servo de Eliseu, Geazi, chamou Geazi, falou assim: Geazi, vem cá, você vai lá, diz para o general Naamã que está chegando aí, para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Nem saiu de dentro de casa. Irmãos, eu posso ver Eliseu, talvez sentado no seu sofazinho de palha, que naquela época não tinha, né? Os sofás que nós temos, mas tinha o seu sofazinho de palha, acho que era melhor do que esse que a gente tem hoje. Ele fica com a coluna toda doendo, toda ruim, tudo torto, não dura 6 meses. Aí, ele estava lá deitado no seu sofazinho de palha. Aí falou: vai lá, Geazi, fala com ele para ele ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes.
Era a igreja, irmãos, que precisava mergulhar no Espírito Santo. Amém. Eram 7 mensageiros que viriam. Eram 7 eras que viriam. Cada era um anjo de Deus. Para trazer a igreja para a palavra. Para trazer a igreja à perfeição. Aí, Naamã foi lá, mergulhou a primeira vez. Mergulhou a segunda vez. Olhou, a ferida estava lá. Só estava molhada, mas a ferida continuava lá. O pus escorrendo, ele olhava na sua barriga, no seu corpo, tudo, era o corpo inteiro de Naamã. Por quê? Porque isso simbolizava a igreja, era o corpo inteiro da igreja, estava sangrando, o corpo inteiro da igreja podre durante as eras. Porque Satanás esbofeteou a igreja durante as eras. Naamã continuou. Mergulhou a terceira vez, voltou, olhou, nada. Mergulhou a quarta vez, voltou, olhou, nada. A quinta vez, a sexta vez, e ele já estava cansado. Quem sabe Naamã pensou assim, não é possível. Não é possível. Mas aí ele chegou a desistir. Ele voltou para a margem, nervoso. Aí um servo dele, um servo sábio, estava lá na margem, falou assim, general, com todo respeito, o profeta não falou 7? O senhor já não mergulhou 6? Que diferença faz se o senhor mergulhar uma? Se o senhor não for curado, o senhor não vai ser curado de qualquer maneira. O senhor já mergulhou 6? O profeta falou 7. Faz alguma diferença? Olha a sabedoria. Faz alguma diferença se eu mergulhar mais uma vez? Tá bom. Quando a gente fica nervoso, olha, o negócio difícil é um homem nervoso e teimoso. Né, irmã Chico? Né, irmã Chico? É difícil, não é? Um homem nervoso e teimoso. Eu estou querendo que você me ajude. Aí ele falou, tá bom. Aí desceu de novo lá. Quando ele desceu de novo, teimoso, nervoso. Mas isso não muda a palavra de Deus. Deus tinha falado, mergulhar 7 vezes no rio e ele será curado. Por quê, irmãos? Quando ele mergulha, ele sai da água, quando ele olha, desanimado, as feridas vão estar lá. Vai ser as mesmas feridas. Eu convivo com isso há anos. Quando ele sai da água, que ele olha, nenhuma ferida. Ele pegou, começou a olhar, a se apalpar. Não tem mais nada. Porque o 7º é sempre o mistério. Amém. Glória a Deus. Por que o mundo religioso está esperando a vinda de Cristo? Porque não observou o 7º. Por que o povo da mensagem está esperando o arrebatamento ainda? Ainda não viu que o arrebatamento se cumpriu com o profeta, porque não observaram o 7º. Por que o povo está esperando a ressurreição dos mortos? Porque não observaram o 7º. Por que o povo está esperando a guerra do Armagedon? Porque não observaram o 7º. Por que o povo está chamando o irmão Brana de falso agora, na partida de Bilipô? Porque não observaram o 7º. O 7º é o fim, é a vinda do Senhor. Aleluia! Olha aqui, ó. Porém, o 7º é sempre o mistério. Vigiem bem o 7º. Esse é o fim, é a vinda do Senhor. Para você que não lê a mensagem, irmão, é a mensagem Almas Encarceradas, hoje, parágrafo 84. O céu estava em silêncio, nem se moveu nada. Jesus mesmo disse, não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei, e nem mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em sua mente. Só Deus, o Espírito sabe. Então eu não sabia.
Não foi revelado quando foi aberto o 7º selo. Não foi revelado. Por que não foi revelado? Porque o 7º é o mistério. É sempre o mistério. E houve silêncio no céu, e que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Porém, sob o 6º selo, onde soaram estas trombetas, e recordem, ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Deixa eu ler aqui uma coisa. Eu não vou nem falar sobre isso aqui. Somente eu vou ler. É que eu procurei a mensagem, na mensagem, mas não achei. Mensagem provando sua palavra. Provando sua palavra, 19. Quem sabe um dia nós vamos trazer esse assunto um pouco mais aprofundado, né? Mombrano diz assim, ó, alguns dias ali atrás, mensagem provando sua palavra, parágrafo 19. Tem todo um texto aqui, mas eu só vou ler o 19. Ele diz assim, ó, alguns dias atrás ali na loja do irmão Tony, eu estava ouvindo um homem ali que disse, quando este terremoto aconteceu no Alasca, ele estava pescando lá no que chamamos Stone Point, no México. E ele disse, os pássaros não queriam se alimentar e os peixes não queriam se alimentar. Olha aqui, olha aí. Ó. Os pássaros não queriam se alimentar quando houve terremoto no Alasca. Os pássaros, a natureza percebeu o que o homem não percebeu. O que o povo da mensagem hoje não percebe, os pássaros perceberam. Os peixes perceberam. Por isso que vocês estão chamando o irmão Brana de falso, dizendo que o irmão Brana, a profecia dele falhou. Um dia desse eu vou trazer a mensagem. O irmão Brana mostrando claramente na mensagem que se cumpriu cabalmente tudo aquilo que Deus falou que tinha se cumprido. Eu vou trazer isso aqui um dia, faço questão disso. Agora, os pássaros sentiram angústia quando aquele terremoto atingiu o Alasca. Houve uma falha embaixo de Los Angeles. A falha de San André. Rachou a estrutura de Los Angeles por baixo. O terremoto atingiu o Alasca. Era a palavra de Deus se cumprindo ali. Porém, foi um acontecimento espiritual que trouxe a vinda da palavra, a vinda da atômica de Deus, o poder de Deus ali sobre o irmão Brana. Mas o mundo não viu isso. Eles estão esperando, eles querem ver literalmente Los Angeles afundar, os tubarões nadarem na rua principal de Los Angeles. E eles não viram. Agora, os pássaros se angustiaram, os pássaros perceberam. E eles deixaram de se alimentar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O irmão Brana falando, ó. Ele estava pescando lá no que chamamos Stone Point, no México. E ele disse, os pássaros não queriam se alimentar. E os peixes não queriam se alimentar. Havia algo errado. E subitamente o terremoto começou. É somente isso que eu vou ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente continua aqui. Deixa eu ver aqui. Que horas tem? 11 e 15, 20.
A mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O Mombrano diz assim, ó. Tem aí essa mensagem? Cristo, mistério de Deus revelado. O parágrafo 106, 105, né? 105. Cristo, mistério de Deus revelado, 105. 105. Deixa eu ver se bate aqui. Isso, tá certo. É isso aí. Irmãos, Deus tinha um propósito desde a fundação do mundo. Deus tinha um propósito. Olha, José viveu por um propósito. Noé viveu por um propósito. Abraão viveu por um propósito. Quando você lê na Bíblia a vida de cada homem daquele, cada patriarca daquele, a história que se desenrola na vida de cada um, era porque Deus tinha um propósito. A vida, a história de cada homem, até de cada mulher, na Bíblia, de Raquel, de Lia, de Betseba, quem mais aí? De Isabel, de Esther, Ruth, era porque Deus tinha um propósito. Deus queria manifestar algo para o mundo, para o povo. E esse algo que Deus queria manifestar é Jesus Cristo. É para que nós tivéssemos o acesso a Jesus Cristo. Então ele trouxe Cristo para a gente, expressado nessas escrituras da Bíblia, nessas histórias da Bíblia. Eu vou ler somente isso aqui para a gente terminar. Tem muita coisa aqui que eu queria falar, mas não vamos falar hoje. Deixa para outro dia. Ele diz assim: agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Ele tinha um mistério escondido. É sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. Ele tinha esse mistério. Você sabe hoje o que é esse mistério? O mistério é Cristo. Aí voltando de novo, ó. Cristo é o mistério de Deus revelado. Lá antes da fundação do mundo, esse mistério estava oculto. Na vida de Abraão, esse mistério foi revelado? Não. Estava oculto. Na vida de José, foi contada uma história de José. Esse mistério foi revelado? Não. Estava oculto. Esse mistério veio oculto. De era em era, de patriarca a patriarca, de tempo em tempo. Na vida de Moisés, esse mistério estava oculto. Na vida de todos os patriarcas, de todos os profetas, este mistério veio de profeta em profeta, de profeta em profeta, porém estava oculto. Olha o Mombrana falando, ó. E como isso tem se desenrolado exatamente até esta hora presente. Isso vem se desenrolando até que chega no irmão Brana. E aí o irmão Brana prega a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Não está mais oculto. Amém? Até esta hora presente em que estamos vivendo, ele veio oculto. Estão vendo? Aí então vocês entenderão claramente. Vocês estão entendendo claramente? Amém? Vejam vocês
sobre o que está sendo feito. Olha aí, ó. O grande mistério de Deus, de como é um segredo. Ele o manteve em segredo, ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não o entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão sobre o nosso 7º mistério. Ó. Então, o que nós temos que fazer? Observar bem o 7º. O 7º é o fim, é a vinda do Senhor. Quem observou esse 7º sabe que Jesus Cristo já tem vindo. Amém. Quem observou esse 7º sabe que o arrebatamento tem se cumprido. E hoje estamos como que nós estamos? Irmão Beto que gosta de falar isso, né, irmão? Como é que nós estamos, irmão? Como é que nós estamos? Fala, irmão. E nisso estamos descansados. Eu não estou preocupado com o arrebatamento, porque eu sei que não sou eu. Era o profeta, e ele deu conta, porque o Espírito Santo estava nele. Aleluia! Para a gente terminar, vamos continuar? Ele diz assim, ó, essa é a razão sobre o nosso 7º mistério, de ter havido silêncio quando o 7º selo foi aberto. Ó, não tem dúvida, para vocês que dizem que o 7º selo não foi aberto, olha ali, ó, houve silêncio no céu, está escrito na mensagem, quando o 7º selo foi aberto. Por que houve silêncio no céu? Porque até onde eu sei, quando Jesus Cristo estava sentado no trono, os anjos estavam adorando a Ele, os 4 animais estavam adorando a Ele, os 24 anciãos, que são 12 apóstolos e 12 patriarcas, estavam adorando a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor! Santo, santo, santo é o Senhor! Havia barulho do céu! Mas quando o 7º selo foi aberto, Ele desce para a terra. Louvado seja Deus! Ele desce para a terra. Ele não está mais no trono. Ele desce para a terra. Aonde que Ele desce? Aonde que Ele desce? Em carne humana. O 7º selo, observem bem o 7º. Quem era esse homem? Quem é esse homem que até a tempestade lhe obedece? Aleluia! Nós éramos para observar. Vocês, povo da mensagem, é para observar quem é o irmão Brana. Vocês deveriam ter vergonha na cara de chamar o irmão Brana de falso, dizer que ele falou uma profecia errada. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria, e ele disse, não é, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. É um segredo, e essa é a razão pela qual houve silêncio no céu, por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja a vinda do Senhor. Aleluia! Você tem coragem de ler isso e duvidar do irmão Brana? Você tem coragem de ler isso e ficar com o que vem do púlpito? Você tem coragem de ler isso e dizer que o irmão Brana era um falso? Você deveria ter vergonha. Essa é uma coisa que ele não revelou ainda. Como ele virá, e quando ele virá, e é bom que ele não o revele. Não. E é bom, e foi bom que ele não revelasse mesmo. O Espírito Santo disse para ele assim, ó, não diga nada, cale a boca, fique calado. O mamãe estava pregando no púlpito, e ele estava quase falando para a igreja. Faltava isso aqui, ó, para ele falar. Aí ele sentiu um puxãozinho assim, ó. Ele falou assim, opa, tem que parar, já senti um puxão. O Espírito Santo repreendendo ele, não abra a sua boca. Graças a Deus que o Espírito Santo não deixou o irmão Brana falar. Sabe por quê? Porque se ele fala hoje, nós teríamos uma igreja morta.
Satanás tomaria o que o irmão Brana falou, e hoje nós estaríamos aqui com uma igreja morta. Mas o irmão Brana não falou, mas o Espírito Santo veio hoje até você, até mim. Amém. Sentou do meu lado, sentou do seu lado e falou com você. Te revelou, te disse quem é esse homem. Te disse que a vinda do Senhor está cumprida. Amém. Te disse que toda a palavra está cumprida. Foi o Espírito Santo que te mostrou isso. Não foi um homem. Não foi a voz de um homem. Foi o Espírito Santo que te mostrou isso. Não deixa eu passar, não. Nós só vamos ler até o 107. Só até o 107. Ele o tem mostrado, olha só. Ele disse que, olha aqui, ó. Essa é uma coisa que ele não revelou ainda, ó. Presta atenção, o irmão Bruno falando aqui, ó. Olha essa frase aqui. Essa é uma coisa que ele não revelou ainda. Ele não revelou ainda. Como ele virá e quando ele virá. É bom que ele não revele, não. Aí ele diz assim, ó. Ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. O que eu acabei de dizer aqui agora? Ele revelou isso, mostrou isso na vida de José. Ele mostrou isso na vida de Abraão. Ele mostrou isso na vida de Moisés. Ele mostrou isso na vida de Davi. Era um mistério, e esse mistério era Cristo. Porém, oculto. Aí poderíamos entrar no Novo Testamento. Ele mostrou isso na vida de Paulo. Porém, oculto. Tanto que Paulo disse, né, irmão Alexandre? Ele diz assim, ó, falamos a vós o mistério de Deus Cristo. Ele só podia falar isso, porque estava oculto. Falamos a vós o mistério de Deus Cristo. O irmão Branham vem e diz assim, ó, Cristo é uma afirmativa, é o mistério de Deus revelado. Aí, irmão Branham diz aqui, ó, ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira não é parte da Bíblia. Não é o Novo Testamento só. É o Novo Testamento, é o Velho Testamento. Até a capa da Bíblia tem revelação. A Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Vem, a Bíblia inteira é uma expressão de uma meta. Olha aí, ó. Deus tinha uma meta, que Deus tinha um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo, ó, e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, quem estava no último dia? Repete aí para mim, quem estava no último dia? William Branham. Não era eu que estava no último dia, não era você, não era o pastor da igreja, não, era o William Marion Branham que estava no último dia, era o mensageiro do tempo do fim. Porém agora, ó, onde eu fui que eu parei aqui, Mariana, me ajuda aqui? E agora, sim, e agora, neste último dia, Ele tem revelado e nos mostra. Mostrou ou não mostrou? Está faltando mostrar alguma coisa na Bíblia? Para você que está sentado aqui nessa manhã, está faltando mostrar alguma coisa na Bíblia? Está faltando ler? Está faltando mostrar alguma coisa? Não. Mostrou tudo. Louvado seja Deus. E com a ajuda de Deus, bem, vocês verão bem aqui nesta manhã que o Senhor tem tido em sua... o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expressado. A vinda de Cristo estava na mente de Deus? Estava na mente de Deus a vinda de Cristo ou não? Ele expressou isso através do profeta. Estava na mente de Deus o arrebatamento?
Era um propósito que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele expressou no último dia. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que dizem amém, que dizem glória a Deus quando essa palavra é pregada. Deus abençoe você do outro lado aí na fita, irmão, que está ouvindo essa mensagem. Que Deus ilumine sua mente, que você possa sair dessa confusão religiosa que o mundo da mensagem se encontra. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã. Ó Deus, ouvir essas palavras são coisas inexplicáveis, Senhor. Nós não podemos dizer o quanto é maravilhoso ouvir a Tua palavra como ela é. Ó Deus, muito obrigado pela vida do irmão Branham. Muito obrigado pela vida do profeta, Senhor. Como dissemos ali, além da cortina do templo, se o Senhor não tivesse ido, irmão Branham, nós não estaríamos aqui. E a vida dele foi imprescindível para que nós pudéssemos crer, para a nossa salvação. Muito obrigado pela vida do profeta, Senhor. Continue abençoando cada irmão, cada irmã que está aqui ouvindo a palavra, mesmo aqueles que não estão aqui nessa manhã. Ó Deus, mas que desejavam estar aqui para ouvir, e alguma coisa os fez, os impediu de estar aqui. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que a gente tenha esse coração cada vez mais aberto para a Tua palavra. Que o Senhor nos encha mais e mais com o Teu Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais do Espírito Santo. Nós queremos adentrar mais, nós queremos mergulhar mais, nós queremos nos aprofundar mais, até que a gente não seja mais visto, Senhor, que estejamos completamente imersos no Espírito Santo. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, cada um. Até domingo, né? 9h30 da manhã estaremos aqui. Amém.